O que faz um avivamento durar 100 anos? E será que o mover de Deus em um simples vilarejo pode afetar a história da igreja? Eu sou Eduardo Nunes e a gente começa aqui o quadro Avivamento ou Entretenimento. E hoje eu quero falar para você sobre a importância do quebrantamento e da unidade para um grande mover de Deus. Em 1727, na pequena comunidade de Henhart, na Saxônia, grupos de refugiados, ou um grupo de refugiado moraviano, que estava fugindo por uma perseguição religiosa, ele foi recebido pelo conde Zinzendorf. E esse conde, o jovem nobre que amava o Senhor Jesus, os recebe, construindo então uma comunidade. Acontece que, apesar da sua boa intenção, as coisas não estavam tão fáceis e existe sempre um desafio quando juntamos pessoas. E esse desafio é chamado de manter a unidade. Então, pessoas têm preferências diferentes, desejos diferentes ou perspectivas doutrinárias, muitas vezes que são opostas, e aquela comunidade de moravianos, eles começam a ter certos problemas. Até o momento, então, que Conde Zinzendorf, ele convoca um tempo de jejum, de oração, com o intuito de preservar a paz e gerar unidade naquele grupo. E é interessante, fazendo um paralelo aqui com a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso prumo, Atos capítulo 2 vai dizer o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos juntos num só lugar. Então nós vemos aqui os discípulos. Quando olhamos para Atos 1, percebemos que eram mais ou menos 120 que ficaram ali no cenáculo em espera ao derramar do Espírito Santo, e todos estavam juntos. Essa palavra juntos, no original, tem uma conotação muito interessante e profunda, que tem a ver com mesma mentalidade e mesmo coração. Então não basta estarmos juntos no mesmo local se a nossa mente está dividida ou o nosso coração está dividido. Então, para você que ora por avivamento e clama por avivamento, sim, ajuntamentos são importantes, mas mais do que isso, vamos para um lugar mais profundo. Ajuntamentos possam acontecer sob o mesmo fundamento, um coração quebrantado, a paixão por Jesus e também a mesma mentalidade e a mesma visão. Então, a palavra divisão, duas visões. Quando existe duas visões, o povo se divide. É por isso que o conde Zinzendorf estava em oração, em jejum, em consagração, junto com aquela comunidade. Agora, voltando aqui para Atos 2, eles estavam juntos, coração e mentalidade, quando de repente veio do céu um som como de um vento muito forte ou impetuoso e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Ou seja, se queremos um grande mover de Deus, precisamos prezar por unidade, perdão, reconciliação, o mesmo coração, a mesma visão. A palavra também diz em Salmos capítulo 133, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. É como o óleo que é derramado do cabeça, passa pelas barbas de Arão, até as orlas de suas vestes. É ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então, a bênção bíblica e o derramar do Espírito Santo sempre vem em um contexto de comunidade, conexão, unidade, mesmo coração e mesma mentalidade. E é isso que Conde Zinzendorf estava buscando junto com os moravianos. Aquilo que era um simples vilarejo que foi aberto por esse conde para recebimento desses refugiados, vira então uma comunidade que começa a buscar pela presença de Deus. E em 13 de agosto de 1727, durante um culto na igreja local, todos são tomados pela profunda presença de Deus. Choros, confissões, reconciliações, quebrantamento invade aquele lugar, e a partir daquele dia
é iniciado então uma vigília de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 100 anos. É isso mesmo. Aquilo que começou naquela noite do dia 13 de agosto, quando o Conde Zinzendorf conduzia em oração e consagração aquela comunidade, visando unidade, quebrantamento e conexão, vai então desencadear um movimento de oração que dura 100 anos ininterruptos. Então isso é profundamente impactante. Nós vemos que o coração por quebrantamento e conexão atrai o mover de Deus. E nós vemos então que esse mover de Deus que acontece com os moravianos, ele não foi apenas sobre sentir a presença de Deus, e muitas vezes o avivamento também, ele não é algo barulhento ou espalhafatoso, e sabemos que ao longo da história tivemos moveres de Deus com esse perfil, e tá tudo certo. Deus ele faz de formas diferentes e precisamos estar abertos para isso. Mas esse avivamento que começa com quebrantamento, com busca e com clamor por unidade, ele vai desencadear num movimento de oração, e não só oração e contemplação, mas também no envio de missionários. Em poucos anos, dezenas, centenas de missionários foram enviados para Groenlândia, Caribe, América do Norte, África, Ásia. Então aquilo que começa em uma comunidade clamando por reconciliação e pela presença de Jesus, realmente afetou as nações através do envio missionário. Para mim, um dos relatos mais impressionantes desse avivamento são quando 2 jovens moravianos começam a receber de Deus um encargo por uma ilha na Índia, e eles começam a clamar: Deus, envia-nos para aquela ilha para pregar o evangelho. Só que eles não podiam ir livremente, então eles foram vendidos como escravos. Então, enquanto eles se preparavam para embarcar rumo àquela ilha para pregar o evangelho, eles declararam que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Literalmente, aquilo que nasce em oração começa a tocar as nações. Esse avivamento nasce no arrependimento, na reconciliação, e o legado ele é profundo. Eles foram pioneiros então em missões transculturais, indo a lugares perigosos e muitas vezes locais que nunca ouviram a respeito do evangelho. Só fazendo um parêntese aqui, nesse exato momento, enquanto você está ouvindo esse vídeo, existem 2 bilhões de pessoas que essa noite irão para a cama sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Então, meu clamor enquanto você ouve isso é que Deus novamente venha acender em nossos corações um desejo por missões e pela pregação do evangelho. E quando pensamos então no legado do avivamento moraviano, pensamos em um movimento de oração que nasce a partir desse grande mover de Deus, a busca também por unidade e por quebrantamento, um movimento missionário, e até mesmo mais à frente, John Wesley vai relatar que ele foi impactado por missionários moravianos quando um deles pregava a respeito do livro de Romanos, e ele diz então: I felt my heart strangely warmed. Eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Aquilo que Deus começa em você não deve parar em você. E o legado de Conde Zinzendorf, uma liderança que serve, perdura até hoje, e eu creio que mesmo nesse tempo Deus está levantando novos líderes com coração de servo, com apreço pela unidade, paixão pela presença de Deus, vida de oração e também uma vida missionária para afetar os 4 cantos da terra. Senhor Deus, eu oro mesmo agora para que a tua presença possa invadir o coração de cada um que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha trazer o teu fogo que traz paixão pela tua presença, uma vida de oração, mas também uma vida que busca pregar o evangelho ao perdido. Nós oramos hoje: Deus, faz de novo aquilo que aconteceu com os moravianos. Em nome de Jesus. Amém. Então encerramos aqui o nosso episódio de hoje. Percebemos que avivamento que não culmina em missão não é avivamento. E eu quero deixar aqui para você a indicação do meu livro, Avivamento Sustentável, onde trazemos outras histórias e também a narrativa bíblica para moveres de Deus. Que Deus abençoe, curta esse vídeo, compartilhe. Se Deus falou com você, escreva aqui o que está no seu coração e até o próximo episódio.